E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Esse é o Brasil que nós vivemos. Enquanto está aquele escândalo do INSS já chegando a um rombo de 250, eu disse 250 bilhões de reais roubados de toda a população, principalmente dos mais pobres, que são os aposentados e pensionistas do INSS. Enquanto isso, o povo está simplesmente fazendo uma cortina de fumaça, fazendo com que o governo, né, faz uma cortina de fumaça para que o povo tente esquecer esse escândalo do INSS, colocando o quê? Colocando Virgínia Fonseca. Não que ela esteja certa, ela realmente participa de divulgação de jogos de bets. Ela sim participa, ela mesma afirma. Mesmo ela tendo tido o direito de permanecer calada, ela teve, foi concedido pelo STF, pelo Tribunal Superior, né? O direito dela permanecer calada na CPI, mas ela não ficou calada, não. Ela falou e falou que, inclusive, ela faz 2 a 3 stories, que nos 2 primeiros ela explica tudo para o seu público, que se você tiver já o pezinho nos vícios, é melhor você não participar, como se adiantasse, né, falar essas coisas. Mas ela tá sendo contratada, ela fala o que é pra ser falado lá, o que é de praxe, né? Que menor de 18 anos não pode jogar, que se você tem problemas com isso, você não deve participar, pois é um jogo, porque um dia você perde, um dia você ganha e no outro dia você também perde e tal, e que no terceiro Stories ela vai lá e mostra como jogar. Então, não é só de influencer que ela ganha toda essa grana que ela ganha, tanto que ela deu um avião de 30 milhões pro esposo dela, Zé Felipe, né? Recentemente agora. E eu não tô falando que ela tá certa, também está errada. Só que como disse um senador que participou lá, inclusive senador tietando ela, dizendo que consome os produtos dela, o pré-treino dela, que é seguidor dela e tal, falando que foi lá em nome de Deus, como uma pessoa cristã, pra poder tocar no coração dela, para que ela não faça mais esse tipo de publicidade, né, para jogos, para casas de jogos, que ela não precisa mais disso, que ela já ganhou bastante dinheiro e que ele fala em nome de Deus que ela pare. E uma coisa ele estava certo, né? Ele disse: não adianta a gente só colocar tudo em cima da Virgínia, ela não é bandida. Mas o que deveria sim era cortar o mal pela raiz. O governo deveria simplesmente acabar com as bets. Não adianta eles caírem em cima só dos influenciadores e os donos das casas de bets. E por que que todas as bets que mostram na Rede Globo, aí pode? Aí são firmeza, entendeu? Aí são legalizadas, aí pode. Entende? Então, nisso, o senador estava certo. Ele falou que o certo era cortar o mal pela raiz, e é o que eu também acho. Eu deveria cortar o mal pela raiz, tirando, proibindo todo esse tipo. Porque a pessoa que tem problema com jogatina, ela não vai dizer, ah, eu tenho problema, então não vou jogar. Se ela tivesse essa consciência, ela já não seria um viciado, certo? Né? Então, claro, a gente não deve dizer Virgínia tá certa, Virgínia tá errada, o Brasil tá errado, o Brasil tá tudo errado, a começar que a gente tem um bandido descondenado na presidência da República, né? Então, infelizmente, quem somos nós, o povo brasileiro, para estar julgando um influencer? Um. Ou outrora foram outros, né? Que muitos já foram investigados e agora simplesmente só está sendo a vez da Virgínia. Mas que estão usando essa CPI, o nome da Virgínia, que ela tem mais de 50 milhões de seguidores, como ela tem mais de 50 milhões de seguidores, estão usando o nome dela agora e toda essa influência que ela tem como cortina de fumaça para fazer com que o povo brasileiro simplesmente esqueça do que realmente tinha que ter uma CPI. Inclusive, esse senador também falou. A gente tinha que abrir, era a CPI do INSS, para prender um monte de gente aí que tem roubado o povo de pouquinho em pouquinho e tem roubado o povo por tantos e tantos anos. E eu quero falar a mais, gente. Além de INSS, olha, você que estiver vendo esse vídeo, por favor, se você passou por isso, deixa aqui nos comentários que eu preciso saber. Porque eu já faço essa pesquisa há um tempo com as minhas clientes. Eu tenho salão de beleza, né? Então eu recebo várias clientes todos os dias, converso com muita gente. E tem uma coisa que eu reparei já há mais de 5 anos. Sempre recebo, eu, meu esposo, minhas clientes, recebemos mensaginha do Serasa. Minha mensagem verdadeira vindo do aplicativo do Serasa, tá? Que a gente tem um aplicativo para estar lá vendo o nosso score e tal. A gente recebe mensagem ou e-mail do Serasa dizendo que a gente está devendo para alguma operadora de celular.
sendo que 99% das pessoas que recebem essa mensagem, 99% das pessoas às quais eu pergunto, tá, durante todos os dias. E eu comecei a fazer essas perguntas porque eu fiquei com a pulga atrás da orelha já tem um tempo, mais ou menos uns 5 anos. Quando eu recebi a primeira cobrança, eu nunca tive, até então, plano, agora eu tenho, mas até então, até antes de 2025, eu nunca tive, nunca tinha tido um plano pós-pago em qualquer operadora que fosse. Sempre foi pré-pago, até porque eu trabalhei em loja de operadora e eu sei que o plano pós-pago não tem mais benefícios do que o pré. O único benefício é não acabar o seu crédito, mas não é um benefício, porque daí eles querem, né, fazer você gastar muito mais. Então, eu sempre julguei o plano pré-pago muito melhor e por isso eu nunca tinha pós-pago. Por que agora eu tenho? Você deve estar se perguntando. Agora eu tenho porque eu precisava de um comprovante de endereço para mudar meu filho de escola. Só isso. Por isso eu fiz um plano para receber um comprovante de endereço impresso. Tá, agora eu consegui mudar ele de escola, vou cancelar o plano e vou voltar pro pré-pago de novo. Mas vamos voltar ao assunto, sem querer desviar muito, gente. Quem de nós nunca recebeu cobrança do Serasa, do aplicativo, do site oficial do Serasa, dizendo que a gente está devendo 25, 30, 20, 15, 35 reais para alguma operadora, Vivo, TIM, Claro, Oi. E a gente vai lá e paga. Mesmo a gente sabendo que a gente não deve, que a gente nunca teve plano com eles. Mas a gente pensa assim, poxa, meu nome vai ficar no Serasa, eu vou ficar com o nome sujo, o terror do pobre. Já não basta ser pobre e ainda ter nome sujo? Não, a gente é pobre, mas é limpinho, né? Como diz o ditado, a gente é pobre, mas é limpinho. Inclusive o nosso nome, que é tudo que a gente tem. Aí, por medo de ficar com o nome sujo por causa de uma merreca, a gente vai lá e paga essa continha, mesmo sabendo que é indevida. E a gente também não tem tempo para estar correndo atrás, para ir no Procon, para ir na Anatel e tal, reclamar por causa de 25, 30 reais. A gente vai lá e paga. Passa um ano, tem cobrança lá de novo. E de novo, e de novo. E eu tenho pesquisado com mais de 100 clientes. Acontece isso com todo mundo. E todo mundo paga. Então, eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet. Eu tô falando agora. Eu tô a fim de abrir denúncia contra o Serasa. E eu tenho certeza que tem falcatrua, certeza absoluta, que tem falcatrua do Serasa com as redes de telefonia para também tirar dinheiro do povo aos pouquinhos. E uma hora esse escândalo vai cair. Uma hora isso daí vai explodir. Um escândalo do Serasa com as operadoras, assim como está acontecendo no INSS. Mas, para finalizar esse vídeo e não ficar muito comprido, é isso, gente. Vamos sim prestar atenção nesses negócios, não vamos cair em negócio de joguinho, nem style, isso daí acaba com a vida das pessoas, não existe dinheiro fácil, quer dinheiro, vai trabalhar, existem formas mais fáceis, trabalhos mais fáceis do que outros, mas dinheiro fácil não existe, tá? Então não caia nessa, e também não feche os seus olhos, não deixe de cobrar o governo sobre abrir CPI do INSS, porque o que eles estão tentando é desviar os nossos olhos, todo mundo olhar pra Virgínia e esquecer de olhar pro Lula. Porque é o nome dele que tá no final de tudo. Por trás de tudo. E não é de agora não, tá? É de mandatos passados. Eles querem jogar no Bolsonaro, mas isso, ó, é bem mais antigo. E já saiu até o nome do irmão do Lula. Já vão chegar no nome dele login, tá? E como que eles falaram que vão pagar o povo, né? Vão pagar como? Se o Estado não produz dinheiro, quem produz dinheiro é o trabalhador, pagador de impostos. Né? O Estado não tem como produzir dinheiro. Eles usam dinheiro que é nosso, que nós produzimos. Então, eles vão pagar com o nosso dinheiro mesmo. Mas que a gente não deixe de esquecer, que a gente não esqueça, que a gente não deixe de cobrar as autoridades. CPI, sim, das bets, mas que isso não seja para tampar os nossos olhos, para não ver que a gente precisa cobrar sobre esse rombo gigantesco no INSS. Até mais. Se inscreva no canal, deixe seu like. Tchau.